Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo, porque finalmente eu tive coragem de assistir esse filme, ao qual já estou relutando há bastante tempo para assistir, mas irremediavelmente, uma hora ou outra eu teria que assistir, e pois bem, eu separei o domingo, que era um filme longo, de 4 horas e 2 minutos de duração. E realmente, qual é a impressão inicial do filme? Os primeiros 4 minutos do filme eu já estava com vontade de dormir. Aí eu pensei, meu Deus, tem 4 horas, mal começou, já estou querendo dormir. Aí eu dei uma olhada no tempo de duração, quase dei um cochilo. Quando eu olhei para o tempo do filme, 14 minutos. Meu Deus, e agora como é que eu vou aguentar ver este filme? Assim, ele foi tão comentado que naturalmente eu teria que ver esse filme uma hora ou outra, que é o Zack Snyder Just League, né? Que é a Liga da Justiça do visionário Zack Snyder. Como eu já comentei em um vídeo passado, ele tem uma série de filmes, com exceção de um. Eu vi os demais filmes da carreira dele. O único filme que de fato eu gostei foi justamente o primeiro longa-metragem dele, no qual ele faz parceria com o diretor de Guardiões da Galáxia, né? Que é o Madrugada dos Mortos, se não me falha a memória agora, que é uma regravação de um filme clássico de zumbis do Romero. O filme lá, o Madrugada dos Mortos, é espetacular, é, tem personagens muito bem construídos, a trama flui de uma forma muito natural, tem uma trilha sonora que é excelente, começa lá com a música de um dos meus cantores preferidos, pelo menos americanos, que é o Johnny Cash. Eu acho que eu já gostei do filme logo de início devido à trilha sonora, que tem um tom apocalíptico, porque o Johnny Cash, eu não sei se é a vida inteira, mas durante boa parte da vida dele e uma parte considerável da sua obra foi dedicada ao Evangelho, né? Ele gravava músicas que hoje nós chamaríamos de gospel, né? Enfim, né? Mas mesmo não sendo evangélico, eu gosto bastante desse cantor aí que teve múltiplas faces, né? Assim como outros, né? Como, sei lá, o Elvis ou Bob Dylan, né? Etc. Eu acho que o Johnny Cash está aí nesses nomes mais elevados, mas desses todos o meu preferido é ele. Principalmente quando ele fazia aqueles shows todo vestido de preto, eu gosto de ficar vendo imagens dele, ouvindo ele cantando. De vez em quando eu paro para ouvir aí a discografia longa, né, do Johnny Cash, né, com aquela voz aquela voz muito grave e tal. Eu gosto bastante desse cantor, né? Porque eu não sei que tipo de música que eu posso classificar. Porque, repetindo, teve várias facetas ali, várias produziu músicas de vários estilos, né? No período era um rock com elementos gospel, canta muita música country, né? O folk rock, etc. Né? Eu gosto muito de Johnny Cash. E o filme lá do Madrugada dos Mortos, né? Do Zack Snyder, contava logo no início com uma música do Johnny Cash. Aí quando eu vi, pronto, já gostei do filme. E o filme é muito bom. Mas depois desse primeiro filme, a carreira do Zack Snyder só vai ladeira abaixo. Apesar dele ter feito alguns filmes que têm um certo destaque, né? Ele adaptou o 300 do fascista lá do Frank Miller. Ele fez ele pariu para o cinema uma versão do Watchmen, né? Do Alan Moore. Ele fez uma série de coisas bacanas, mas como eu já comentei aqui antes, né, à medida que os filmes ficavam cada vez mais megalomaníacos, os fracassos também eram cada vez mais significativos, né? Tem ali O Homem de Aço, que é um filme assim, mais ou menos, apesar de eu gostar do elenco, né, do Henry Cavill, né, que é o Homem de Aço, né, o pai dele, né, o Jor-El, que é o Russell Crowe, né? Tem uma série de personagens ali, de atores que são muito bons, mas o filme mesmo deixa muito a desejar. E depois tem aquele filme polêmico, que é o Batman vs Superman, que é um filme horroroso. Assim, tem algumas coisas muito boas, mas ele quer, entre aspas, falar sobre 1000 assuntos num filme só. O filme fica longo, arrastado, cheio de erros de continuidade, uns personagens assim que não são, claro,
Vou dizer, os personagens não são críveis. Claro que não são. Porque, obviamente, são super-heróis, são alienígenas, etc. Então, ele não é compatível com a realidade. Mas, dentro daquele universo ficcional no qual os personagens habitam, eles deveriam ser coerentes, se comportar de uma forma que fosse coerente, mas não. E uma coisa que me incomoda muito nesse Zack Snyder é que ele, entre aspas, pensa, ou pelo menos, não acho que pensa não. Acho que eu não acho que ele pensa assim, ele pensa assim, né, que os personagens são deles, mas não. O Batman, Superman, a Lois Lane, o Lex Luthor não são personagens deles, são personagens da DC Comics que possui uma legião de fãs. Esses personagens, apesar de cada artista que trabalha com eles traz elementos novos à personalidade deles, mas há sempre, entre aspas, uma versão meio que demo, uma versão comum dessas personagens que é facilmente reconhecível pelo público. E o Zack Snyder, ele quer meio que mudar isso, né? Não, não é o Superman, é o meu Superman. Tanto é que esse último aí é a Liga da Justiça de Zack Snyder, como se a Liga da Justiça fosse menor do que ele, e não é. Como já comentei aqui antes, ele é um bom diretor, ele entende ali do métier com o qual ele trabalha, né, da tecnologia, das câmeras, enquadramento, fotografia, edição de som, etc. Ele é fera nesses quesitos aí técnicos. Mas, assim, se ele não tiver um bom roteiro como base, ou se não tiver um bom produtor, uma boa produtora que fique no pé dele podando os exageros, para dizer, ok, Zack Snyder, você entende aqui da coisa, mas aqui você exagerou, corte. Que eu acho que foi o que faltou no Batman vs Superman. Duvido que os erros do filme Batman vs Superman sejam devido a pressões da produção. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que o filme ainda é assistível em alguns momentos devido à interferência da direção mesmo, ou da produção do filme. Porque se deixassem a coisa toda ao bel prazer do Zack Snyder, o filme seria muito pior. Aí depois houve a polêmica do Liga da Justiça, né? Foi uma produção muito tumultuada. Ele queria lançar um filme de 4 horas e a produtora disse: não, cara, corta esse filme. Vamos lançar um filme de 1 hora e 55, 1 hora e 57 minutos no máximo, porque 4 horas desse material aí que você nos apresentou será inassistível. Ninguém vai querer ver esse filme que você tá produzindo aqui no cinema. Corta. E ele não queria, pensava em demitir o cara, mas o projeto já estava muito avançado, já tinham gravado todas as cenas, já estava no período de pós-produção, né? Só pensar realmente na edição, na entrada da trilha sonora, na montagem do filme, estava ali naquele, mas de fato o filme já estava filmado, já estava gravado, entre aspas, né, as cenas. Aí houve essa tragédia familiar, que eu já comentei aqui, com a filha dele comete assassinato, aliás, ou suicídio, né? Quase ri o termo. A filha dele comete suicídio, então acho que os produtores aproveitaram essa deixa para dizer: olha, Zack Snyder, né? Vá para casa, vá cuidar da sua família e deixe que o projeto será encerrado por um outro profissional, porque você não tem condições familiares nem psicológicas para aguentar a pressão de um trabalho desse. Aí o Zack Snyder sai de cena, entra Joss Whedon, que tem essa missão de transformar aquela trolha que o Zack Snyder fez e transformar num filme assistível de 2 horas. Porque até quando eu estava assistindo essa versão aqui do Zack Snyder, que saiu recentemente pela... Saiu pela onde? Pela HBO? Não sei. Não sei que eu vi na versão pirata. Infelizmente, que eu não vou pagar por mais um serviço de streaming, né? E, enfim, né? Eu acho que entregaram esse filme pro Joss Whedon e disse: olha, cara, a sua tarefa aqui é cortar 2 horas do filme, né? Fazer um corte, pelo menos metade, eliminar metade desse material aqui que o Zack Snyder promoveu, regravar algumas cenas para tornar o filme compreensível, né? Dar um tom mais família, mais humorístico, né, para atrair o público infanto-juvenil, até crianças, né? E mudar a paleta de cor, que o filme todo é sim, em tons de cinza. A gente precisa de cor, de mais alegria, de um ar mais como é? De um ar mais, enfim, né, mais palatável, né, aos olhos, né, mais agradáveis. E o Joss Whedon fez o trabalho dele, né, gostando ou não,
né? Mas pelo menos o filme lá do Joss Whedon, se eu colocar o meu sobrinho de 4 anos para assistir, ele vai gostar, vai se amarrar lá nas personagens e tal, né? Vai achar engraçado, mesmo sendo ainda criança, mas esse filme aqui que eu acabei de ver, para uma criança de 4, 5 anos assistir aquilo ali é impossível. Como eu disse, o filme mal começou, 4 minutos de filme eu já estava cochilando. Não é porque eu estava com sono, é porque o filme é chato, cara. Assim, prova, ficaria eu acho que no meio daquela trolha toda, daquele escombro monumental de cenas em câmera lentas e com imagens hipersaturadas, debaixo daquilo tudo, daquele amontoado de parafernálias inúteis, existe ali um bom filme. Se em vez do Zack Snyder não cortar, colocar basicamente tudo que ele gravou e lançar um filme de 4 horas, ele tivesse reeditado, lançasse um filme ali de 2 horas e meia, talvez 2 horas e 40, seria um filme excelente. Show de bola, Zack Snyder. Você finalmente acertou, mas não. O filme tem tudo, porque assim, alguns recursos estilísticos, né, ou estéticos, eles servem, assim como em outras artes, que o cinema não vai fugir à regra, alguns recursos estilísticos, eles servem para ressaltar alguns momentos da trama que são mais importantes, né? O momento ali muito tenso de ação, ou que precede a ação, os personagens se preparam para o confronto final contra o adversário. Aí tem aquele momento que precede a ação, eles seguem em câmera lenta para aumentar a tensão, preparar o público para o momento final do confronto. Mas não, o Zack Snyder coloca a câmera lenta em tudo. Tipo assim, o garoto que trabalha numa cafeteria colocando leite no café. Aí tem que ser em câmera lenta. Os garotos na rua jogando futebol em câmera lenta. Se eu pensar em outra coisa, no estádio de futebol, todo jogo, a sequência do jogo é mostrada em câmera lenta. Pô, todo jogo, sei lá, você está gravando, você quer mostrar um jogo de futebol. O momento que tem que ser em câmera lenta, vai se ver, é aquele momento final decisivo que o herói ou o esportista ele marca o ponto decisivo da partida. Aquilo em câmera lenta. No filme do Zack Snyder, não. O jogo inteiro. O jogo inteiro em câmera lenta. Que é isso, Zack Snyder? Você quer me matar de sono? Filme chato da gota. Agora, repetindo, né, vou enfatizar isso logo. Vou repetir o máximo de vezes possível para ficar compreensível. Debaixo daqueles escombros, daquele amontoado de mau gosto, há um bom filme ali. Dá para perceber que tem um bom filme. Tanto é que quando chega algumas cenas mais tensas, cenas de aventura, alguns momentos no qual, por algum milagre divino, Zack Snyder permite que o filme avança, poxa, como disse, show de bola. Porque, por exemplo, tem uma cena no qual o Lobo da Steppe, ele chega ali na ilha de Themyscira, né, para recuperar uma das caixas maternas. E tem uma sequência longa, ali de uns 15 minutos de confronto entre ele e as Amazonas. Impecável. Você fica ali, chega, você soa de tensão, você pensa, meu Deus, a Rainha Hipólita vai morrer, é hoje. Aí você fica ali tenso. Tem um momento, por exemplo, no qual há um confronto ali nos subterrâneos de Gotham City entre aspas, esses aliados do Batman, que é a Mulher Maravilha, o Flash, o Cyborg, né, e o Aquaman, que chega no final, né, o Arthur Curry. Naquele momento ali que eles se confrontam né, que eles têm aquele confronto com o Lobo da Steppe, é excelente. Você fica pensando, caramba, como é que esses caras aí vão conseguir derrotar o Lobo da Steppe? Porque lá no Quarto Mundo do Jack Kirby, o Lobo da Steppe não é tão forte assim não. Para mim era mais um capacho ali, capacho não, que ele era tio do Darkseid, mas o cara não era tão forte assim não, para dar um pau assim na Liga da Justiça. Que é isso, cara? Não era pra ser assim, porque, repetindo, Darkseid, ou aliás, o Lobo da Steppe é um personagem coadjuvante, que surge ali, ele faz parte dessa, entre aspas, dessa família real, né? Vamos dizer assim, de Apocalipse,
mas é um personagem qualquer. E ali é um brucutu, um cara de 2 metros sei lá, uns 3 metros e 20, cara quase um gigante. Mas, e tem um detalhe, porque, por exemplo, nesse filme, essa questão da. Porque nas histórias em quadrinhos é um arco importante isso da morte e depois da ressurreição do Superman. Porque eu nunca fui muito de ler histórias em quadrinhos, mas eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha ali numa faixa de 13, 14 anos, quando chegou nas bancas aquela revista da morte do Superman, que eu acho que é o Doomsday. Eu não sei como é que é em português, não sei se ficou Apocalipse, não sei. Que o cara mata ali o Superman, cara, foi uma febre. Mesmo lá no Rosa Elze, no final, no fim do mundo, os guris todos queriam ler essa revista e repito, como já disse aqui antes, como não havia uma banca de revista no Eduardo Gomes, no Rosa Elze, então assim, eu não tinha muito acesso a esses gibis, né? Mas alguns amigos meus compraram e emprestavam assim um para o outro. Ah, você tem que ler, a morte do Superman. Era um arco ali importante. E no cinema, e depois, porque esse Doomsday, eu acho que é esse o nome dele, ele dá uma surra ali na Liga da Justiça inteira e por fim vem um Superman. Aqui nessa versão do cinema, do Zack Snyder, que aparece no filme Batman vs Superman, não sei pra quê, porque, pelo que eu já ouvi falar, esse Zack Snyder ele tem esse sonho de filmar o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Só que ele resolveu unir o útil ao agradável, né? Porque a história. Porque lá no Cavaleiro das Trevas há esse confronto que não é só físico, mas é ideológico também, entre o Bruce, né, e o Clark Kent, né, entre o Batman e o Superman. Aí ele leva isso para o filme dele, que é o Batman vs Superman, e ainda coloca esse Doomsday, esse apocalipse, para matar o Superman. Tudo condensado no filme só, por isso que o filme ficou longo, virou um filme de 2 horas e 40. E o Superman se morre, e no filme seguinte, que é esse Liga da Justiça, o Superman ele tem que voltar à vida. Quer dizer, nas histórias em quadrinhos, a morte do Superman foi uma coisa tão impactante, como eu acabei de narrar aqui da minha experiência na pré-adolescência com essa revista da morte do Superman, que até eu que não li histórias em quadrinhos li, porque os meus colegas todos leram e ficavam insistindo para eu ler também. E no cinema, 2 anos depois, no filme seguinte, esse Superman já deveria voltar, porque tem essa ameaça vindo de Apocalipse, né? Aí, pronto, ele tem que ressuscitar o Superman, mas no filme, esse personagem, o Lobo da Steppe, ele não é forte o suficiente para dar cabo, entre aspas, da Liga da Justiça inteira. Porque quando chega ao fim, há vários confrontos entre eles ao longo do filme, entre a Liga, né? Esses 5, pelo menos, esses 5 personagens, e o Lobo da Steppe, e em todos a luta, entre aspas, fica meio que equilibrada e dá essa intenção de que se as personagens se esforçarem mais e agirem de uma forma mais cooperativa, eles dariam cabo do tio aí do Darkseid, né, que é o Lobo da Steppe. E no final do filme tem esse confronto final entre eles, que, repetindo, é o Cyborg, Flash, tem o Batman, Diana, né, que é a Diana Price, né, que é a princesa lá de Themyscira, e o Aquaman. Eles conseguem ali manobrar relativamente bem com esse Lobo da Steppe e, repetindo, dá essa impressão de que se eles coordenarem melhor as ações dele, eles conseguiriam dar cabo do Lobo da Steppe. Não seria necessário, entre aspas, trazer de volta o Clark, né, o Kal-El, Superman, para dar cabo dele. Eu acho que era meio que desnecessário aquilo ali. Talvez se tivesse um Liga da Justiça 2 e essa outra ameaça fosse o Darkseid, aí sim. Mas eu vi alguém comentando, né, por aquele seguinte, né? Poxa, se esses personagens da Liga da Justiça suassem muito para dar cabo do Lobo da Steppe, não seria necessário o próprio Darkseid vir à Terra para lidar com eles. E eu até concordo, porque quando aparece Superman sorridente ali, né? Para enfrentar, porque toda essa galera da Liga da Justiça teve que se juntar e mesmo assim sofriam para conseguir conter o avanço aí do Lobo da Steppe. Mas quando surge aí o Superman,
sorrindo, ele dá uma surra no cidadão, né? Assim, fácil, né? Dá um tapa assim, não. Assim, no cara que chega a dar pena. Até você que está aqui assistindo sofre ali com o cidadão. Você percebe a discrepância de poderes, né, do Superman para esse Lobo da Steppe. Eu gostei muito assim de algumas soluções estéticas que eles encontraram para os personagens, porque, claro que boa parte deles, principalmente essa parte aí do Darkseid, é de inspiração, obviamente, nas histórias, nos gibis originais lá do rei Jack Kirby, que é esse projeto que nós conhecemos pelo nome de Quarto Mundo, mas que reuniu, na verdade, 4 revistas diferentes. Era a revista de Jimmy Olsen, que é um personagem lá coadjuvante da história do Superman. É a revista do Senhor Milagre, na qual aparece, por exemplo, a Grande Barda, né, e vários outros personagens ligados a esse universo cósmico aí do Jack Kirby. Aí tem o Quarto Mundo, a revista do Quarto Mundo, propriamente dita, e tem aquela que eu sempre deixo por último, que eu gosto muito do título dessa revista, que é Forever People, né, que é o, entre aspas, o povo da eternidade. E ele traz, claro, obviamente, né, tem que se inspirar aqui no rei Jack Kirby, mas eu acho que são escolhas adaptativas que são muito infelizes. Eu gosto muito do visual das personagens que o Zack Snyder ele apresenta, porque de fato o cara entende ali do fetiche dos super-heróis. Os uniformes são assim, sempre apresentados de forma muito orgânica, menos o do Flash, que eu não gostei muito, porque já que o cara é um velocista, a roupa tem que ser algo leve, que se adeque ao corpo. E dão ao cara um tipo de armadura ali, né? Uma série de apetrechos que pô, os caras vai correr e isso aí vai atrapalhar o cara, né? Enfim, né? E uma coisa que me incomodou muito no filme, assim, né? Tem os furos da história mesmo, porque ele apresenta esses artefatos, que são as caixas maternas, e não explicam direito para que elas servem, e elas ficam ali bailando de um lado para o outro e não dizem o porquê. Por que o Darkseid quer essas tais de caixas maternas? Para que elas servem? Porque como eu não leio muito desses gibis, eu não sei qual seria a origem exata delas. Eu sei que lá no Quarto Mundo do Jack Kirby elas aparecem, mas não tem nada a ver com essas caixas maternas que aparecem no filme. Por isso que eu precisaria ler histórias mais recentes, né, mais modernas, porque essa é do Kirby, são lá de meados dos anos 70, né? Então de lá para cá talvez elas tenham sido reformuladas, mas originalmente era uma espécie de supercomputador de bolso. E essas caixas maternas serviam para comunicação, serviam também como um mecanismo que possibilitava o teletransporte para regiões distantes. E, por exemplo, o povo da eternidade, né? Esse grupo, né, de super seres, eles usam uma caixa materna para vir de Nova Gênesis à Terra. O Darkseid, né, ele também usa uma caixa materna para vir à Terra, mas repetindo, lá nas histórias do Jack Kirby, dá a impressão de que essas caixas maternas é um misto de microcomputador, celular e máquina que permite um teletransporte para outras regiões do cosmos. Aqui no filme do Zack Snyder, eu não sei para que elas servem, eles não explicam. Só dizem que ela é uma fonte de poder que manipula e transforma energia, mas a coisa tudo fica meio vaga, né? Para que o Darkseid quer essas coisas? Por que tem que unir as três para que essas três formem entre aspas, uma unidade? Porque eles falam a toda entre aspas, uma religião que é quase um misticismo ao entorno dessas caixas maternas, mas é uma coisa meio inexplicável, você fica sem entender. Há um culto milenar, para o que se dá a entender, do povo lá de Apocalipse, em torno dessas caixas maternas, que é um artefato que é o misto de elemento, é um artefato tecnológico, mas há uma espécie de culto místico, né, religioso em torno desses artefatos tecnológicos, né, que são computadores super avançados. Agora, eu estou supondo isso, né? Pelas imagens que mostram no filme, porque há um momento que há uma espécie de secto religioso que está ali em torno, fazendo um tipo de veneração a essas caixas maternas. Então, por isso que eu suponho
que lá em Apocalipse, que eles nem citam o nome do planeta, né? Eu que estou dizendo que por causa dos gibis, lá em Apocalipse, a impressão que se dá é que há um culto místico em torno dessa tecnologia, desse artefato tecnológico que são as caixas maternas. Mas para que elas servem, não sei. Ao longo do filme, eles dizem que no passado, esse Darkseid, na verdade, é um conquistador de mundos. Ele viaja pelo cosmos conquistando mundos. Para quê? O filme não diz. Ele vem à Terra num passado mitológico e os habitantes da Terra eles se reúnem para se confrontar e expulsar o Darkseid, né, e suas legiões para fora do planeta. Quando, antes de começar a batalha, Darkseid ele se confronta, ele se depara com uma coisa que atiça ainda mais essa vontade de domínio sobre este planeta. Porque, pelo que dá a impressão no filme, a Terra, para Darkseid, é mais um mundo que ele vai conquistar. Porque parece que ele transforma esses povos conquistados em escravos da vontade dele para ingressar e aumentar as fileiras do seu exército. Mas não diz exatamente por que ele quer dominar outros planetas. Né? Assim, é um ditador, o que ele quer? Eles meio que não explicam isso. Nas historinhas lá do Jack Kirby, isso é explicado de uma forma melhor. Porque ele fala em deuses antigos. Deuses antigos, então há novos deuses. Quem são os novos deuses, né? Porque, repetindo, se você fala em deuses antigos, é porque existem novos deuses. Quem são esses novos deuses? Eles se calam. Quem leu O Quarto Mundo do Jack Kirby sabe do que se trata, mas no filme, como se costuma dizer, bulufas. Quer dizer, não tem. Enfim, né, quando o Darkseid ele chega à Terra, mais um planetinha para ele conquistar e escravizar, ele se depara com uma coisa que o surpreende, que é a equação antivida. O que é isso? Lá no filme eles não explicam. E Darkseid, apesar dele ter encontrado isso, que tem um certo destaque ali, você, espectador, percebe, mesmo que não tenha lido os gibis, e o Darkseid, mesmo em posse dessa equação antivida, seria uma fórmula miraculosa que ajudaria ele a ganhar ainda mais poder, depois eu até posso falar um pouquinho sobre isso, se der tempo. Mesmo assim, ele é repelido da Terra pelos deuses antigos, e pronto. Nessa fuga desesperada, as caixas maternas ficam na Terra. E milênios depois, 5 milênios depois, a morte do Superman desperta as caixas maternas. Por que elas passaram 5.000 anos dormindo? Aí, em um determinado momento no filme, eles dizem a morte do Superman desperta as caixas maternas porque elas dormiam porque elas tinham medo do Superman. Cara, mas o Superman chegou à Terra, vamos dizer que ele tenha 40 anos, sei lá, chegou a 40 anos. Se essas tais caixas maternas estavam aqui na Terra há milênios, por que elas, entre aspas, não despertaram antes? O que impedia elas de despertar antes? Não falam. Ponto. Quer dizer, para quem presta assim, atenção à história e quer entender quais são os mecanismos, os cordões que fazem com que a trama avance, tem uma série de coisas que são incômodas, que você fica ali meio sem... Sim, e por que isso está aqui? Por que você está jogando esse negócio na minha cara? Significa o quê? E fora, repetindo, é um filme de 4 horas, é um filme maçante, é um filme chato. Agora, pela última vez que eu vou dizer isso, debaixo de toda aquela quinquilharia, de todo aquele lixo, daquele amontoado de elementos estilísticos que são usados para qualquer coisa, há um bom filme ali. Se em vez do Zack Snyder apresentar um filme de 4 horas, ele apresentasse um mega filme de 2 horas e meia, 2 horas e 40, mais enxuto, sem aquele excesso de câmeras lentas, sem um monte daqueles elementos dramáticos, né, introspectivos com os quais ele não sabe trabalhar e avançasse na trama, poxa, o filme seria muito bom mesmo. Mas eu não sei, eu acho que o cara botou na cabeça, queria fazer um filme de 4 horas e pronto, porque assim, não adianta você apresentar um filme de 4 horas se você não tem uma história para contar em 4 horas. O público, pelo menos eu, não ficar ali mesmo gostando desse tipo de filme,
Esse filme eu fiquei ali paradão, sim, o que vai acontecer? Você vai mostrar 10 minutos de Lois Lane tomando café, pra que isso, sabe? Não tem esse sentido nenhum. Você percebe que as cenas são longas e lentas e demoradas de propósito para que o tempo total do filme seja de 4 horas. O cara tinha uma tara que era de fazer um filme de 4 horas. Tem alguma coisa para contar nessa narrativa longa de 4 horas? Não tem. Então aquilo ali serve para quê? Para nada. Aí desperdiçou a chance de fazer um filme excelente em troca de jogar bobagens na tela. Fora as excentricidades, porque eu acho que o Zack Snyder, ele acha que é artista, ele acha que é um cara muito bom, ele acha que é um cara genial. Então vou lançar o meu filme no formato de tela diferente, eu vou hipersaturar as imagens para deixar só o filme quase que inteiro em tons de cinza. Porque uma coisa que me agradou muito no filme lá do Joss Whedon era o fato de que o Superman ele é mostrado como um bastião, um signo, um símbolo da esperança para a humanidade. Tem umas cenas iniciais do Superman, e quando o Super. Não é que, enfim, é que não é a Liga, porque nessa versão do Zack Snyder, os membros dessa Liga da Justiça, né, que ainda nem tem nome, eles querem o Superman para ajudar a derrotar o Lobo da Steppe. No filme de Joss Whedon, né, a justificativa é um pouquinho grosseiramente diferente. Eles querem trazer de volta o Superman porque ele é um símbolo da esperança para a humanidade. A humanidade está em frangalhos após a morte do Superman. Ela precisa desse símbolo, desse signo. Assim como os cristãos aguardam a volta de Jesus Cristo, no filme lá do Joss Whedon, a humanidade precisa dessa volta redentora do Superman. Pronto. E o Superman encarna esses elementos ligados à esperança, né? A esse sonho de um futuro de paz e harmonia para os povos. Aí o Joss Whedon coloca isso no filme e eu gosto muito da forma como ele leva o Superman para o cinema. Agora, quando você vai assistir aqui o filme do Zack Snyder, não tem isso. É porque é o seguinte, a gente não aguenta na porrada pro Darkseid ou pro Lobo da Steppe, né, o Steppenwolf. Então vamos ressuscitar o Clark para ele ajudar a gente aqui na pancadaria. Pronto, é uma desculpa assim, puramente utilitarista, desrespeitosa em relação a esse legado aí que o Superman deixou, né? Faz uma série de insinuações, porque tem um momento que a Lois Lane, ela tá no quarto, ela abre uma gaveta e tem lá um teste de gravidez. Aí você pensa, essa mulher tá grávida de quem? O Superman já morreu há tanto tempo, pra que ela tá com esse negócio aí? Aí depois, ela tá saindo com outra pessoa, ela tá grávida do Superman e esse bebê é, sei lá, do outro mundo, a gravidez leva mais tempo. Ela tá até meio gordinha no filme, a atriz, e eu acho que isso é de propósito para insinuar que ela está grávida, né? Mas eu acho que isso ficou meio que subentendido ao longo do filme. Porque no filme do Joss Whedon é meio que eles comentam mesmo, faz um ano que o Superman morreu. Aqui não é um ano, tem algum tempo que ele morreu. Se não me engano é isso, eles não dizem quanto tempo. Então assim, faz algum tempo que ele morreu, então pode ser 2 semanas, pode ser um mês, né? Não sei, não fica claro no filme. Então assim, realmente abre essa brecha para que talvez a Lois seja grávida lá do Clark, né? Você fica assim, nem em dúvida, será? Mas é um elemento. Ah, e tem a presença ali também, tem a referência aos Lanternas Verdes, até passam dois no filme, que é um ponto bacana. Há uma referência ao Átomo, que é um personagem que depois ingressará na Liga da Justiça, mas eu acho que nós não veremos isso no cinema, eu até gostei disso. E tem duas aparições ali do Ajax, né, que é esse Vingador de Marte, né? O Caçador de Marte, aliás, Vingador de Marte é o Arnold Schwarzenegger, né? Naquele filme tosco dos anos 90. E tem uma participação dele no filme assim, que é bem reprovável, e tem uma outra no final, que ele vai conversar com o Bruce Wayne, só que o Bruce, né, que é o Ben Affleck, ele não diz o nome da personagem, né, quem você é. E o cara lá, sozinho, lá, aí
feed, mostra o outro e o cara fala, algumas pessoas me chamam de caçador de Marte e voa. Eu já ouvi falar em algum desses canais do YouTube que ali, em vez de ser o Vingador de Marte, ou o Caçador de Marte, para mim é o Ajax, né? Em vez de ser o Ajax, é ou seria um Lanterna Verde. E eu acho que isso faz algum sentido, porque, repetindo, o Ben Affleck, né, aliás, o Bruce Wayne, ele não diz o nome da personagem com que ele conversa, e em nenhum momento ele interage, entre aspas, no mesmo quadro. Eles cortam e mostram o personagem falando. Então eu suspeito que, inicialmente, o Zack Snyder havia pensado num outro personagem para estar ali, provavelmente um Lanterna Verde, e na versão final, por algum problema lá dos estudos, eles preferiram trocar pelo Ajax. Aí fica aí a incógnita. Mas assim, para encerrar o vídeo, perguntar se eu gostei ou não do filme. Não gostei do filme. Porque eu gostaria que um filme da Liga da Justiça fosse um filme que meu sobrinho de 4, 5 anos assistisse, gostasse, se encantasse com os personagens, né? Assim como ele vê os filmes lá da Marvel e sabe o nome de todos os personagens. Acho que desde os 3 anos que ele via, já sabia o Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk, o Thor. 3 anos ele já sabia o nome de todo mundo, já decorava, já sabia, já conhecia a galera e já estava enturmado ali com as personagens do filme. Mas esse Liga da Justiça do Zack Snyder, pô, repetindo, são personagens que inicialmente foram desenvolvidas para o público infanto-juvenil. Então é chato, né, inadequado você fazer um filme disso e um filme que não é adequado para as crianças assistirem. Talvez no momento mais avançado, no filme menor, como a Fox fez, por exemplo, com Deadpool, se pudesse fazer assim um filme à parte, voltado para um público mais adulto e descelebrado, mais um filme maior, assim, da Liga da Justiça, um primeiro, eles deveriam se preocupar em ter uma, entre aspas, ser mais próximo e comunicar e falar mais com esse público infanto juvenil, porque realmente esse não. Detestei o filme. Repetindo, eu acho que há um bom filme ali, mas o Zack Snyder ele foi enxertando uma série de coisas no filme e transformou um filme que caberia perfeitamente em 2 horas e 30, 2 horas e 40, no filme de 4 horas de bobagens, de quinquilharias que tornam o filme ruim. Agora, quando passa essas cenas excessivas e tem aqueles elementos que você, público, percebe que são os núcleos ou subnúcleos ali da narrativa e você foca naqueles momentos do filme, ele é excelente. Agora, o problema é que parece que ele foi paulatinamente enxertando coisas ali no meio desses núcleos, né, narrativos e foi inflando o filme de uma forma que ele ficou insujeitável. Ainda bem que esse filme não passou no cinema, ele saiu direto nesse serviço de streamers, como eu disse, que eu não sei se é da... Não sei qual em qual serviço que saiu originalmente. Mas eu suspeito que se fosse no cinema seria um fracasso. Porque, por exemplo, eu iria ao cinema, assistiria e dizer, olha, o filme é um lixo, o filme é ruim, não veja. Eu ia dormir no meio do filme. Eu já havia tentado assistir esse filme antes, é a mesma coisa como o Arm of the Death, eu dormia assim no meio do filme, vou deixar para assistir depois. E quase aconteceu isso de novo, como eu disse, 4, 5 minutos do filme eu já estava cochilando, eu levantei, bebi uma água, voltei, tomar banho, voltei para ver se eu conseguia assistir o filme, porque muito difícil de acompanhar a trama. Agora, repetindo, há algum... Tem um filme bom ali, debaixo daqueles escombros todos. Repetindo, há núcleos ali da narrativa que eles funcionam. Só que, repetindo, parece que o Zack Snyder foi enxertando coisas desnecessárias ali no filme, porque ele queria um resultado final de 4 horas, sendo que ele não tinha 4 horas para contar. Já que ele tinha 4 horas de filme, 4 horas é suficiente para um diretor, para um roteirista contar a história que ele quiser. Poxa, já que ele queria contar essa história inspirado lá nos originais do Jack Kirby, por que não explorar mais sobre os novos deuses? Pelo menos citar nessa essa guerra entre Nova Gênesis, que é governada pelo Pai Celestial e pelo povo da eternidade, contra esse mundo decadente,
sofre com o governo totalitário, né? Que é de Darkseid, nesse planeta vulcânico, né? De Apocalipse, né? Já que ele queria mostrar alguma guerra, no início, em algum momento, ele mostraria esse background, que ele pegaria lá do Jack Kirby, né? Do Quarto Mundo, mostraria a gênese dos novos deuses, mostraria esse conflito entre Nova Gênesis e Apocalipse, né, entre o Pai Celestial e o Darkseid, entre os filhos deles, né, que são ali o... Como é que é o nome? Tem o filho do Pai Celestial, que é o Senhor Milagre, e o filho de Darkseid, né? Que é o Orion. Poderia mostrar esse background mitológico desenvolvido pelo Jack Kirby, que ele queria mostrar uma guerra, e corta e mostra para a Terra, porque nas histórias em quadrinhos há esse conflito milenar entre esses dois impérios, né, galácticos ali, né, vamos dizer assim, né, que são dois mundos que orbitam uma mesma estrela e estão em conflito há milênios. Então, o Darkseid ele descobre que a fórmula da antivida, que é a equação antivida, aliás, que é uma fórmula que permitiria que ele tivesse, pelo que eu entendi, né, um controle sobre a vontade dos outros seres, e ele vasculha o cosmos, planeta após planeta, atrás dessa equação antivida, e os seus batedores descobrem que essa equação antivida está num planeta ali insignificante, num sistema solar qualquer, né, um planeta chamado Terra. Aí o Darkseid, que ele é um cara osso duro de roer, ele mesmo vem à Terra para catar essa equação antivida. Ele não vai mandar lacaio, não. Ele vem aqui. Porque em posse dessa equação, ele teria esse controle sobre as vontades dos outros seres e conseguiria vencer de uma forma mais fácil essa guerra milenar contra a Nova Gênesis. Aí, repetindo, se o Zack Snyder já tinha esse background mitológico, né, bélico, né, que o rei Jack Kirby criou lá no início dos anos 70 para ambientar o seu projeto do Quarto Mundo, para que inventar outra coisa, Zack Snyder? Onde já tinha esse material maravilhoso, custava ler lá o velho, lá o judeu Jack Kirby, e trazer isso para a tela, enriquecer muito mais o seu filme. Agora não, aquele monte de cena em câmera lenta, uma trilha sonora que não combina com nada, um negócio meloso, aquela paleta de cores horrível, porque assim, cara, se é seu filme é uma adaptação de histórias dos anos 70, que eram revistas que tinham aquelas cores psicodélicas, maravilhosas, só olhar pelo uniforme das personagens. Nem vou mostrar, porque eu acho que Jack Kirby não merece ser comparado aqui com o Zack Snyder, porque para mim, eu já tinha dito isso no outro filme, é Deus no céu e o Osamu Tezuka na terra, mas eu acho que tem que deixar ali um espaçozinho para o Jack Kirby, que o cara realmente é muito bom, que ele criou boa parte disso que nós conhecemos. Moral da história, Zack Snyder, você tem um projeto maravilhoso nas mãos e novamente você falhou miseravelmente. Gastou fortunas para gravar esse filme, para finalmente terminar. Oxalá, né, ao Tezuka e ao Jack Kirby, que isso aí não passou no cinema, senão seria um fracasso de bilheteria monumental. Porque, repetindo, depois que as primeiras pessoas vissem o filme e percebessem a trolha que era aquilo, ninguém mais ia querer assistir aquela porcaria, né? Ainda bem que passou ali no serviço de streamers, né? Você já pagava, quando eu pagando, não faz diferença. Enfim, por enquanto é só. Quem não viu Zack Snyder Justice League, não veja, você vai perder um tempo. É melhor você pedir para algum colega editar o filme, só colocar as cenas de ação de pancadaria, porque isso o Zack Snyder sabe fazer. Mas o resto, cara, vergonhoso. Aliás, muita pouca coisa eu gosto nesse filme, nessa visão do Zack Snyder sobre a Liga da Justiça. Até a Gal Gadot, que é uma excelente atriz, interpreta aí a Princesa das Amazonas, mas a postura que ela adota ao longo do filme, sabe, parece uma modelo, parece uma top model, né, na passarela. Não, cara, era uma amazona.
é desde criança que ela é treinada para guerra, né? Aí parece que ela está desfilando. O que é isso? O que é isso, meu Deus? Chega a dar vergonha. Não, cara. Isso, essa mulher magrinha aí é a princesa das Amazonas. Uma mulher que, como eu disse, desde o berço, que aquele que as Amazonas são treinadas para guerra, para confronto, e essa não, não. Fora os outros absurdos, né? Porque para e eu acho que a Mulher Maravilha é o menos ruim do filme, porque quando a gente compara com o Flash, quando a gente compara com o Ben Affleck como Batman, que eu até gosto, mas no filme aquilo ali não é o Batman não, cara, né? Enfim, não Batman que faz piadas, porque o Batman já tá no final da vida, é um cara amargurado, cara. Já tem aquele trauma de ter presenciado o assassinato dos pais no beco escuro e frio ali da cidade corrupta de Gotham City. Depois tem um filho adotivo dele, né, que é o Robin, né, que é morto ali. Ele pega o filho assassinado nos braços. É um cara que já tá por aqui, cara. O cara já um cara amargurado, bruto, ranzinza, e não tem mais paciência para certas coisas. Aí vai parar para ficar fazendo piada o filme todo, não dá. E aquele Aquaman, não é que Jason Momoa esteja trabalhando de má vontade. Você percebe que o cara tá curtindo ali de atuar no filme, mas ele não é o Aquaman, cara. Botasse um outro ator qualquer, mas Jason Momoa não caiu bem. Assim, nem o Conan ele conseguiu fazer, nem o Drogo lá do Game of Thrones. É paciência, né? Acho que o elenco todo é um elenco que é, ou o elenco é mal escalado, ou o elenco é mal dirigido, mas eu gostei do Henry Cavill. Eu gosto do Ben Affleck, eu gosto da Gal Gadot, eu gosto lá do menino que faz o Flash, eu não gosto é dos personagens, dos diálogos, da forma como aqueles personagens foram construídos, não gosto. Pô. Fica tudo muito mal agembrado, nada combina com nada. Caramba, realmente nós vamos ficar só com as histórias em quadrinhos mesmo, porque se for depender de Zack Snyder, e repetindo, Joss Whedon foi um herói para conseguir transformar essa bomba de quatro, porque ele pegou uma bomba nas mãos, o cara teve, acho que foi 3 meses ou até menos para transformar a bomba do Zack Snyder num filme assistível, porque, repetindo, né? O Zack Snyder tem um bom projeto em mãos, até gravou um bom filme, mas eu acho que na sala de edição o cara não se contém, saiu enxertando uma série de coisas inúteis e transformou ali um filme de 2 horas e meia em um filme de 4 horas. Que como eu disse, né, nos 4 primeiros minutos do filme eu já estava tentando cochilar, levantei, bebi água, levei o rosto, voltei, porque eu estava sem conseguir aguentar assistir esse filme. Quem gostou, meus parabéns. Você que é hipócrita e gostou do filme. Porque gostar de uma coisa dessa, meu amigo. Agora, eu fico com raiva, cara, porque eu gosto das personagens. Tinha um bom filme ali nas mãos e desperdiçou a chance. Quer dizer, quem vai ter mais coragem de mexer no quarto mundo do Jack Kirby depois do Zack Snyder de Justice League? Ninguém. Desperdiçou uma obra-prima da ficção científica de todos os tempos, né? Realmente tem que orar muito, né? Então, pessoal, por enquanto é só. Né? Podem assistir aí o Liga da Justiça por sua conta e risco, mas eu não quero ver de novo, não. Não quero ver mesmo, porque vou ficar só com o quarto mundo de Jack Kirby, que é muito melhor. Então, por enquanto é só, até o próximo vídeo.